E aí, pessoal, estamos aqui na parte 2 da nossa aula de banco de dados Java, trabalhando com Postgres, certo? Banco de dados Postgres. E aqui vamos começar a cadastrar, criar nossa tabela, certo? Então, aqui, na última aula, eu tinha clicado aqui, botão direito, New Table, certo? Então, parei aqui. E agora eu vou criar o nome da tabela, que no caso é usuário. Certo? Vou colocar aqui Postgres. E aqui você vai ter as colunas. Vou adicionar a coluna. A primeira coluna vai ser a ID usuário. ID usuário. E qual o tipo desse ID? Bem, o tipo da ID vai ser o serial. Por que serial? Porque como ele é o ID, ele vai ser auto-incrementado. Então o serial ele vai fazer isso para a gente. Ele vai estar sempre adicionando mais um a cada cadastro que a gente esteja fazendo, certo? Aqui em definição, nós vamos marcar aqui not null, ou seja, não pode ser nulo, não pode ser um campo vazio. E vamos dar OK. Vamos adicionar mais outra coluna, que vai ser a coluna nome. E o tipo dela vai ser o character varying, que no caso é texto. Ela vai ter 50. A length, no caso, essa length significa o tamanho dela, vai ser de 50 caracteres, certo? E aqui em definições vamos marcar também que não pode ser nulo, um usuário não pode ter o nome em branco. E vou dar OK. E novamente vamos adicionar o e-mail, a coluna e-mail. O tipo dela também vai ser texto, vai ser character varying. E o espaço, colocar aqui de 40 também, 40 no caso. E nesse caso ela não vai ser not null, ela pode ser nula, certo? Ou seja, um usuário ele pode não ter e-mail. Então eu vou dar OK. Nesse caso aqui a gente já fez as nossas colunas, certo? Nós fizemos já a nossa tabela com o nome o ID do usuário, o nome e o e-mail. Para ficar melhor, vou criar aqui uma constraint, certo? Que vai ser a primary key. Para isso eu cliquei aqui em constraint, depois em adicionar, como já está marcado primary key aqui, vou adicionar em colunas. E vou escolher a coluna, que no caso é nosso ID usuário, certo? Vou adicionar aqui de usuário e OK. Para que essa primary key, a chave primária, é para que cada usuário tenha seu próprio ID. Esse ID não pode ser repetido, esse ID não pode existir dois usuários com o mesmo ID. Esse ID é a identificação do usuário. Então, por isso, nós criamos essa constraint, certo? Então, feito tudo isso, vamos dar OK aqui. E está criado nossa tabela usuário. Você pode clicar aqui na tabela e aqui em view the data, no caso, para exibir os dados. E aqui nós temos nossa tabelinha aqui pronta, certo? Se eu quiser criar um arquivo, eu vou criar um registro, eu vou criar aqui, certo? Renan. E aqui vou criar um e-mail, certo? Já tenho o número 1 aqui, certo? Vou atualizar aqui, já tenho o número 1, certo? Quando eu criar um novo registro, automaticamente, como é serial, vai vir para o número 2, certo? Por isso que é serial, certo? Então, nosso banco de dados já tem uma tabela, e nessa tabela já tem um registro, certo? Que no caso é o usuário Renan William com o e-mail renanwilliam@gmail, arrastar mais para cá, .com, certo? Beleza. Só que nesse caso eu usei comando. Como é que eu estou usando essa ferramenta? Foi utilizado a parte gráfica, mas por baixo dos panos foi utilizado esse comando aqui
para criar, certo? Nosso banco de dados, que no caso é a linguagem SQL. Linguagem SQL que é utilizada, certo? Beleza. Então, e como é que nós vamos fazer para estar fazendo a conexão do banco para que a gente tenha uma entidade usuário aqui, um objeto usuário no nosso programa Java e que esse usuário ele esteja ligado com o banco, certo? Então, como eu falei lá na explicação, nós vamos precisar criar uma conexão. E para criar essa conexão, nós vamos precisar de um driver. Esse driver ele vai ser encontrado no site do desenvolvedor, certo? Então, vamos de novo lá no Google, já tem aqui já. Mais fácil você vir no Google e você vai colocar aqui driver JDBC Postgres, certo? Vai clicar em download e aqui você vai escolher a versão. É bom utilizar a versão mais recente, no caso essa aqui. Eu já baixei ela. Então, depois que você baixar ela, deixa eu ir para downloads. Depois que você tiver baixado o driver, você vai copiar esse driver, que vai ser um jar. Você vai copiá-lo, vai abrir seu projeto novamente. Você vai clicar aqui na pasta source e vai criar uma nova folder, uma nova pasta, que vai se chamar libs. É nela que nós vamos colar, vou clicar aqui em paste, colar o nosso driver, certo? Só que depois que nós colocamos o nosso driver aqui no nosso projeto, nós precisamos construir o caminho desse projeto, adicionar esse jar no nosso projeto. Para isso, vamos clicar no botão direito, Build Path, adicionar para Build Path, ou então Configure Build Path. Certo? Pronto. Aqui, você vai clicar em Libraries, e aqui em Adicionar Já. Você vai procurar dentro do seu próprio projeto a pastinha que você acabou de criar, que no caso é a libs. Vai encontrá-lo aqui dentro da pasta libs, vai dar um OK e vai vir para cá. E aqui você vai marcá-lo e dar um OK. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, essa pasta aqui, ela tem que ficar fora da source. Deixa eu tirar ela aqui. Acho que não vai dar certo aqui dentro da source. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu excluir. Vou remover novamente. Remover. Deixa eu deletar aqui. Vou criar novamente. Clicar aqui na pasta de do projeto mesmo. New, criar uma pasta libs fora da pasta source. Aqui no caso, você clica na pasta do projeto, vamos fazer o mesmo procedimento, colar aqui dentro. Pronto, aqui sim, aqui já ficou com a carinha de pasta mesmo. Botão direito, Build Path, configurar, vai em livraria no caso, e vai adicionar, procurar da mesma forma que a pasta libs, vai adicionar e vai marcar aqui, dar um OK. Pronto, aí ele vai criar aqui, certo? O driver, então nós já podemos estar utilizando aí o nosso driver, certo? Beleza. Então, na nossa classe conexão, que está aqui no pacote DAO, nós vamos criar um método public, ele vai retornar uma conexão, connection, ela já está no Java, esse connection, java.sql.
E aí vamos criar nosso método que vai ser get conexão. Vou colocar aqui o método de retorno, vai ficar nulo por enquanto. Então, dentro desse método connection, certo? Você importa esse connection. Dentro desse método connection, ou no caso get conexão, no nosso caso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos conseguir a conexão com o nosso Postgres e retornar ela aqui. Depois que nós conseguimos a conexão, nós vamos fazer o seguinte: vamos retornar ela aqui. Então, para isso, nós vamos precisar de um camarada, de uma classe chamada Driver Manager, certo? Essa Drive Manager é a que vai fazer com que nós nós temos como conseguir a conexão com o banco de dados lá, certo? Então, Drive Manager get connection, e essa get connection ela vai receber um string URL, no caso vai ser o caminho do drive do banco de dados, certo? Beleza. E qual vai ser como é esse caminho do drive? Como é que eu vou conseguir esse caminho? Novamente, você pode vir aqui no Google, vai colocar aqui JDBC driver URL Postgres, certo? Vai ter aqui logo no site desenvolvedor, já vai dar aqui os comandos que vai ser utilizado para a gente estar fazendo a conexão, certo? Você vai copiar esse comandinho aqui e vai utilizá-lo dentro do nosso método getConnection. Então, JDBC, PostgreSQL, host, esse host vai ser o nosso local host. E a porta vai ser qual é a porta? 5432, certo? 5432, que é a porta utilizada pelo nosso Postgres. 5432. E o database é o nome do banco de dados. Qual é o nome do banco de dados? Banco 1. Banco 1. Banco 1. Certo? Esse método getConnection, nós vamos ter que colocar ele dentro de um bloco try-catch, porque ele pode lançar aí SQL exception. E logo abaixo dele, se nós conseguirmos a conexão, vamos colocar aqui uma mensagem para que nós saibamos se deu certo, certo? Então vou colocar aqui banco conectado com sucesso. Esse nosso getConnection, deixa eu copiar aqui nosso URL. Esse método getConnection, ele pode receber como parâmetro a URL, que é o caminho do driver, certo? E ele também vai receber o password e o nome do usuário, que no nosso caso é o nome do usuário que você cadastrou quando você instalou o Postgres. O nome do usuário é a senha, que eu disse a você que vai ser necessário se lembrar desse nome de usuário e dessa senha. Justamente aqui você vai precisar dele, certo? Então, aqui na URL, nós vamos colocar aquele comandinho lá, nós pegamos no site do desenvolvedor. O nome do usuário meu, no caso, é Postgres, e a senha minha é 123, certo? Então, uma vez que a gente já passou a URL, passou o usuário e a senha desse usuário, no caso esse usuário é o usuário do banco de dados que é cadastrado logo quando você instala o Postgres, certo? Então,
que é que eu fiz aqui? Colocamos dentro de um try, certo? E se isso aqui for executado com sucesso, ele vai nos mostrar essa mensagem. Só que nós estamos ainda retornando nulo. Nós precisamos retornar uma conexão. Nós vamos precisar dessa conexão. Então, para isso, vou criar aqui um objeto connection, ou melhor, conexão, para ficar mais fácil, conexão, que vai ser igual a nulo. Se esse try der certo, essa conexão vai ser igual a essa conexão, porque no caso desse Drive Manager, esse Get Connection, se nós formos aqui ver o retorno dele, ele vai retornar uma conexão através do URL, então ele vai retornar uma conexão. Então, através desse método Get Connection do Drive Manager, nós vamos conseguir uma conexão com o nosso banco de dados, através da nossa senha, e vamos estar jogando nosso retorno nessa conexão, e vamos fazer o seguinte, vamos retornar essa conexão. Beleza? Então, nosso método já está pronto. Certo? Então, para facilitar mais ainda, eu vou colocar esse método com estático, para facilitar na hora que nós vamos precisar da conexão. Então, sempre que nós vamos precisar, como eu falei aqui, sempre quando a gente for utilizar nosso banco de nosso objeto usuário DAO, nós vamos pedir a conexão através do driver para o banco de dados. Beleza, quando ele conseguir essa conexão, o driver vai nos dar a conexão. Através dessa conexão, nós vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar, vamos ter acesso ao banco de dados e cadastrar através do nosso usuário DAO as informações dos nossos objetos usuário. É isso que eu estou querendo fazer nesse momento, certo? Então, aqui essa conexão é aquele desenho. É tudo que aquele desenho está explicando, certo? Entendeu a lógica? Aqui fica mais fácil, certo? Pronto. Agora nós vamos fazer um teste. Vou criar aqui um novo pacote. Que vai ser um pacote de teste, para que nós possamos estar aí testando nossas classes. E aqui eu vou colocar nome teste mesmo. Pronto, essa classe teste vai ter o public, o método main, certo? Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar nossa classe conexão, certo? Ou melhor, vamos criar aqui um objeto connection, e vai receber uma conexão, certo? Então nós vamos conseguir a conexão com chama nossa classe conexão, ponto, e chama o método estático get conexão. Esse método get conexão, ele vai retornar para a gente uma conexão. Então, se der ok, se passar essa conexão for conseguida, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver a mensagem de ok. Vamos testar aqui, então um play. Banco de dados conectado com sucesso. Então eu vou tentar aqui alterar aqui no caso a minha senha. Vou colocar aqui 0123. Então é para não deixar de ter acesso. Então ele vai dar erro, porque ele deu um erro. Fatal password authentication failed. Ou seja, o usuário, a senha desse usuário está errada, certo? Então, se porventura algo der errado nesse método, ele não vai retornar a conexão, ele vai retornar uma exceção, certo? Então, já criamos aqui nossa entidade, a nossa tabela, e já criamos nossa conexão. Na próxima aula eu vou estar explicando aí, dando continuidade à nossa aula, certo? Sobre banco de dados, para nós vamos começar a trabalhar no nosso usuário DAO, certo? Então nos vemos aí na próxima aula.
e até lá.